Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, Cristo Jesus, nossa esperança. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma sexta-feira, para falar um pouco da palavra de Deus. Já encerramos todas as nossas mensagens ligadas aos selos e às trombetas. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 e no capítulo 11 de Apocalipse. O capítulo 10 vai falar sobre o livrinho que é comido por João, né? E tem um simbolismo por trás. E no capítulo 11 nós vamos falar sobre as duas testemunhas, ok? Vamos explicar aos irmãos o conteúdo deste livro, e Deus continue abençoando a sua vida, e dizendo que é muito bom estar com os irmãos durante esse período para estudarmos juntos a palavra de Deus. Nós estamos fazendo as lives para poder perguntas e respostas, para responder as perguntas e respostas dos irmãos, e eu gostaria que os irmãos participassem. Agora sim, trouxesse textos daquilo que a gente vem falando, né? Para que a gente não possa antecipar a nossa pregação, tá bom? Eu estou tentando o máximo possível usar os capítulos por capítulo, trabalhar capítulos por capítulo, agora fazendo destaque as coisas que eu acho mais interessante, mais importante. Tem coisas que não é tão interessante e também não é autoexplicativo aqui, quando você lê já é autoexplicativo. Então, por exemplo, no capítulo 10 nós vamos destacar sobre este livrinho que é mandado comer, né, por João, para João comer este livro, e no capítulo 11 fala das duas testemunhas, mas também fala na sétima trombeta. Então, como eu já falei da sétima trombeta, eu vou me deter aqui ao capítulo 10 e ao capítulo 11, tá bom? Vamos orar nesse momento, agradecidos a Deus. Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer pela tua palavra, pelo aquilo que ela representa para nós. Ó Deus, continua nos abençoando e nos guardando, nos livrando do mal. Ó Deus, que possamos abrir a nossa mente, nosso entendimento, para juntos buscarmos conhecer do Senhor e da tua palavra. Abençoa teu povo, Senhor, que está agora participando conosco, ouvindo e meditando na tua palavra, que ela possa entrar e achar morada nos nossos corações. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, no capítulo 10 de Apocalipse. Nós vamos ler de 1 a 6, mas todo o texto, até o 11, é falando desse tema. Eu vou ler de 1 a 6 para ganhar tempo, tá bom? Mas os irmãos ler até o 11, versículo 11. Diz assim, capítulo 10. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, que por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o resto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs em pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estava sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Nós vamos falar agora rapidamente sobre esse tema, depois nós vamos ler o 11 e trabalhar as duas testemunhas. Queridos irmãos, antes de iniciarmos esse estudo, nós estudamos sobre as trombetas do Apocalipse. Ainda não trabalhamos as 7 taças, vamos trabalhar também ao momento certo, né? E estudar esses fatos que são tão importantes para nós, que estão inseridos na visão de João, é entender que Deus está anunciando o fim, e o fim está próximo, e a promessa dele está prestes a se completar ou ser cumprida, e essa mensagem é uma mensagem de salvação. Mesmo depois da grande tribulação, Deus vai anunciar a mensagem de salvação para salvar os homens. E nesse texto específico diz que o livrinho foi comido por João. O profeta Daniel teve a mesma visão profética. Se você abrir as suas Bíblias lá em Daniel, capítulo 12, versículo de número 7, diz: e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo de tempos, e a metade de um tempo, e quando tiveres acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. É a mesma visão. João viu esse mesmo homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Este homem levantou a mão
ao céu, esse ser, né? Esse ser espiritual, fez um juramento dizendo que depois de 3 anos e meio, quando o povo santo estiver sido morto, a promessa de Deus estará cumprida. E de fato, o Apocalipse já vimos que na primeira metade do período, os que permanecerem fiéis a Deus foram martirizados pela besta. Esta história, esse período já é o período da grande tribulação. Deus vai mandar ainda as 2 testemunhas, Deus vai mandar ainda os 144 mil, né, homens separados para este fim. Então o texto diz que durante 3 anos e meio, sua mão do céu vai ser erguida e o juramento vai ser feito. Esses homens serão martirizados por 3 anos e meio. Esta, na verdade, é a segunda metade para terminar a grande tribulação. Aqui estamos vendo os profetas, as profecias, melhor dizendo, de Daniel, concordando com a visão de João no Apocalipse. Quer outro dado? O profeta Ezequiel também teve a mesma visão. Ezequiel viu uma mão que entregava a ele um livro e ordenando que ele comesse aquele livro. O livro estava escrito por dentro e por fora e continha suspiros e ais. Ezequiel comeu aquele livro e sua boca ficou doce como mel. Se você abrir a sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 2, você vai ver isso, né? Ezequiel tendo esta visão dos céus. Ezequiel capítulo 2, versículos de número 8 a 10, diz assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca, come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas as lamentações, os suspiros e os ais. Então nós vimos aqui que a mesma visão que João tem, é aquilo que foi profetizado por o profeta também Ezequiel. O capítulo 3 de Ezequiel, de 1 a 3, também fala isso. Combinando as 2 profecias, vemos que um anjo que carrega um livro, o mesmo livro que está na mão de Jesus, selado com 7 selos, que continha um plano de toda a tribulação, para ser cumprido as profecias ali ditas. O homem de pé no rio disse que só faltava 3 anos e meio para cumprir o que estava escrito no livro. Quando o profeta comeu aquele livro, estava simbolizado exatamente o fim do cumprimento das profecias. O fato da boca ficar doce simboliza o resultado feliz no final da tribulação. Os santos serão ali na grande tribulação, aqueles que derem crédito à palavra de Deus. Esse simbolismo de o resultado de estar doce simboliza o final feliz para aqueles que reconheceram o Senhor como Salvador. Agora vemos essas mesmas visões proféticas no Apocalipse, vistas e escritas por João, o apóstolo. O texto em Apocalipse 10, de 1 a 10, nos remete a essas 2 testemunhas. Observe a sintonia com as profecias de Daniel e Ezequiel. Quando a gente pega um texto do Novo Testamento e traz lá também textos do Antigo Testamento, nós estamos abalizando esses textos, nós estamos dizendo para a igreja do Senhor que Deus já houvera falado no passado e está falando no presente. Agora, a posição do anjo em pé na terra, e com um pé na terra, outro pé no rio, simboliza no linguajar bíblico, no linguajar espiritual, tomada de posse. Significa que está chegando a hora em que o homem irá receber Deus através dos méritos de Jesus. A posse definitiva da terra que ele havia perdido lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. Naquela hora, Deus falou alguma coisa que João foi proibido de escrever. Os versículos 3 e 4, João estava preparado, no capítulo 10, estava preparado para escrever, e a voz dizia: não escreve, sela. Sela pode ser aqui, fecha, não escreve mais, mas a palavra sela em hebraico significa também pausa para meditação. Lá nos Salmos, não sei se vocês já viram, está lendo direitinho o Salmo, mas parece a palavra lá, selar, ou sela, significa pausa para meditação. Porque os salmistas eram hinos, né? Os salmos eram hinos, eles cantavam, tocavam, e na parte ali, que a gente chama do estribilho ali, na parte de um interlúdio, entre uma frase ou outra da canção, eles paravam, continuavam tocando, mas ficavam meditando naquilo que eles escreveram. Então pode ser isso também.
Ou seja, Deus está chamando o homem para João fechar, não revelar o que foi dito ali, que João escrever, ou então medita no que foi dito. Existe algo que acontece nesse tempo que não permite João abrir a boca para chegar ao conhecimento dele. Deus mandou selar essas palavras, como mandou selar lá em Daniel, capítulo 12, versículo 9, leia comigo. Disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E o anjo, na visão de João, também disse que o tempo para o cumprimento da profecia estava próximo. Logo que o anjo tocasse a última trombeta, então tudo estaria cumprido. É exatamente isso que vemos acontecer quando os anjos tocam as suas trombetas. Vai se cumprindo aquilo que está sendo dito por Deus. Da mesma forma aconteceu com Ezequiel e João. Comeram um livrinho. Na sua boca, o texto diz que ficou doce como mel, simbolizando o final feliz para os santos em Cristo. Porém, lá no seu ventre, lá na sua barriga, ficou amargo, simbolizando a amargura que os homens passarão, os homens rebeldes, que não creem e não obedecem a Deus. Portanto, a visão do livrinho comido por João, irmãos, simboliza o fim do cumprimento das profecias, quando todo o plano de Deus escrito no livro da vida será completado, quando a iniquidade entre os homens será estipada, a terra estará definitivamente na posse dos homens, e então Jesus será sentado no trono de Davi, como anunciou o anjo a Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Aqui é o simbolismo do livro. Esse livro representa um momento único na história da profecia bíblica. Aqui está sendo revelado para mim e para você que aqueles que ficarão para a grande tribulação, Deus ainda vai dar uma oportunidade, e aqueles que virão com as vestes manchadas no sangue do Cordeiro, os que vieram da grande tribulação, quem são eles? São as pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, são muitas vezes filhos de evangélicos, que o tempo todo ouviram falar de Cristo, do amor de Cristo, mas nunca tomou uma decisão diante de Cristo. São nações que creem em Deus, mas creem em um Deus muito secular, não um Deus próximo, de ouvir, de orientar, de buscar na palavra. Agora, abra suas Bíblias no capítulo 11 de Apocalipse. Nós vamos falar agora dessas duas testemunhas. É outra oportunidade que Deus está dando no período da grande tribulação. Diz assim: e foi-me dado, capítulo 11, versículo 1, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar e os que neles adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano e de saco. Essas são as duas oliveiras, e os dois são cartiçais que estão diante de Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Aí o capítulo todo, até o capítulo 4, versículo 14, fala sobre isso. Nós temos ensinado nesse estudo, desde que começamos, a olhar as Escrituras como oportunidade. Nós temos dito que mesmo durante o período da grande tribulação, Deus ainda vai conceder a oportunidade para que os homens se arrependam e se salvem. Nunca Deus deixou de dar oportunidade aos homens. Deus sempre deu oportunidade aos homens. Nós estamos estudando aqui também o segundo período da grande tribulação, ou da tribulação, onde os homens já estão marcados pela sinal da besta, onde os homens estarão adorando a imagem da besta, e como esses homens não têm poder, sobre eles, e sim a bestas, esses homens não têm poder para anunciar a mensagem de salvação. Então Deus manda dois homens, os quais são chamados de suas testemunhas, para que eles sejam os porta-vozes da mensagem da salvação. Capítulo 11, de 1 a 13, você vê isso.
A visão começa com o anjo dando a João uma cana semelhante a uma vara para medir o santuário. A cana, no Antigo Testamento, é um instrumento de medição e a vara é um instrumento de punição. Então Deus vai medir o santuário dele para medir aqueles que serão salvos, ou seja, a ideia de espaço, e a vara para punir aqueles que rejeitam o Senhor. E as duas testemunhas irão ao mesmo tempo anunciar a mensagem, eles irão julgar e irão castigar os homens nesses 3 anos e meio da grande tribulação, no segunda etapa. Versículo 3 diz que as duas testemunhas terão poder durante 1260 dias, que corresponde exatamente a 3 anos e meio que falta para terminar o período da tribulação. Deus ainda vai conceder muitas oportunidades. Deus dá a esses homens autoridade, essas duas testemunhas, para os manteres imunes durante esses meses. Capítulo 11, versículo de 5 a 7, fala sobre isso. O poder que eles receberão de Deus serão semelhantes aos poderes dados a Moisés no Egito e também a Elias. Assim eles poderão fazer chover, parar de chover, poderão ordenar terremoto, estouros, trovões, vulcões, enfim, farão com que a terra seja castigada e os homens que não ouvirem esta mensagem de Deus, tal como Moisés fez com Faraó. Se você ver lá, irmãos, você vai ver a mesma história se repetindo. Assim como o Faraó não deu ouvido a Moisés, assim os homens também no período da grande tribulação não darão ouvido a Deus, não entenderão esta mensagem, não proclamarão esta mensagem, porque se rebelarão contra Deus. Quando terminar então esses 3 anos e meio, Deus irá permitir que a besta mate essas duas testemunhas, porém os seus corpos ficarão ali insepultos, sobre a praça, na terra, 3 dias e meio. Eu imagino que cena é essa, né? Eles querem enterrar aquelas pessoas, aquelas duas testemunhas, mas Deus vai lhe dar poder para que os homens não toquem nessas duas testemunhas. E mesmo mortos, eles afligirão tantos homens com as suas pragas, que agora os homens estão vendo mortos, vão fazer festa, vão tocar trombeta, vão dar presente entre si. Se você ler no capítulo 11, versículo de 9 a 10, você vê isso. E os homens de vários povos, tribos e línguas, nações, verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros, para mostrar que eles têm poder, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre aqueles que ouviram, e ouviram a grande voz do céu, que ele dizia: sobe para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, um grande terremoto caiu, e a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos cerca de 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Ai são punições que Deus trará à terra. Deus dá a esses homens autoridade total para se manterem imunes. Eles receberão o poder de Deus. Eles, durante 3 anos e meio, na segunda metade da grande tribulação ou da tribulação, Deus vai permitir que a besta os toque, para que eles sejam mortos, mas eles não serão sepultados, diz a palavra de Deus, queridos irmãos. Olha que coisa fantástica isso. Depois dos 3 anos e meio, Deus faz com que esses 2 homens ressuscitem e sejam elevados ao céu junto de Deus, ou junto a Deus. E vendo isso, os homens ficarão atemorizados, e na mesma hora o texto diz que vai acontecer terremoto, morrerão cerca de 7.000 pessoas, 7.000 homens na cidade, e as 2 testemunhas estarão ativas durante os 3 anos e meio da tribulação, porém a morte delas ocorrerá após o soar da 6ª trombeta. Agora, quando a gente lê um texto desse, vem na nossa mente uma indagação: quem seriam essas 2 testemunhas? Há várias correntes teológicas, e baseado na Bíblia, claro, que também traz a noção de quem são essas 2 testemunhas. Eu costumo dizer que o importante não é quem será, o importante é o que eles irão fazer. João identifica essas 2 testemunhas como sendo as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante de Deus. O profeta Zacarias
fala sobre essas duas oliveiras diante de Deus, lá em Zacarias 4, versículo 2 a 3. Quando Zacarias pergunta quem são essas duas oliveiras, Deus responde dizendo que são dois ungidos que assistem junto ao Senhor. Não encontramos na Bíblia qualquer menção que possa identificar com absoluta certeza e segurança quem possa ser essas duas testemunhas. Há muitas especulações acerca de quem pode ser essas duas testemunhas. Então, queridos irmãos, é como eu digo, o importante não é saber quem serão, o importante é saber o que eles farão. E nós vamos estar trabalhando esses textos, claro que aqui a gente não encerra ainda, né, esse texto, vamos estar trabalhando nesses textos, explicando para os irmãos quem são essas duas testemunhas. Alguns dizem que é Enoque e Elias, porque foram homens que não experimentaram a morte e virão para acontecer isso com eles. Outras correntes dizem que é Elias e Moisés, um representando a lei e outro representando os profetas de Deus. Mas não há evidência. O texto de João é claro, ele se identifica como duas oliveiras e dois candeeiros. Se você lá na Bíblia, em Zacarias, você vai entender lá, depois você com calma estuda, para você entender o que é que o texto está dizendo. Às vezes a gente força muito a barra do texto e o texto não está falando isso, a gente começa a achar que o texto está falando. Então não vamos forçar a barra do texto, mas só dizer para os irmãos que há várias correntes que creem dessa forma. Alguns vão dizer que é Elias, mas Enoque, porque foram homens que não experimentaram a morte. Incrível, né? Moisés também não se tem prova de que ele morreu. Então, quando a gente estuda esse texto, a gente vai logo para o que o texto está querendo dizer. Por exemplo, Zacarias 4, de 2 a 3 diz: e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como um homem que é despertado do seu sono, e me disse: vês? E disse: olho, e eis que um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, cada lâmpada posta no meio tinha 7 canudos. Então esta visão é uma visão muito simbólica, não tem como a gente aqui classificar e nomear esta visão. Porém, o que eu quero deixar para os irmãos é que essas margens de interpretação muitas vezes não lhe dá certeza de quem sejam essas duas testemunhas, mas vamos pela linha mais prática, né? Assim, por assim dizer. Alguns vão dizer que é Enoque e Elias, outros vão dizer que é Elias e Moisés, mas o texto não diz. O texto fala simbolicamente de quem é essas testemunhas no sentido espiritual. E quando você vai para a palavra, você vê vários textos correlatos, e esses textos correlatos me ajudam a entender um pouco sobre essa testemunha, mas a Bíblia não revela. Aí é um mistério de Deus, a gente não entra no mérito, mas fica a critério, né? Se o irmão acha que é Elias e Enoque, ou se o irmão acha que é Moisés e Enoque e Elias. Então esses textos são claros para que a gente possa discutir. Agora, uma coisa é fato: esses homens terão autoridade, eles manterão-se imunes das ações do anticristo, do maligno, mas Deus vai conceder que eles morram para mostrar o poder dele. Então, durante 3 anos e meio, esses corpos ficarão ali, não serão sepultados, para que Deus use mais uma vez o seu poder de ressurreição, e eles se levantarão. Uma voz do céu diz que vai descer e vai dizer: vem para cá, e eles subirão, e na mesma hora vai acontecer um terremoto que vai abalar toda a estrutura da cidade. A expressão cidade, aí a gente pode especular, pode ser lá o Armagedon, lá no finalzinho, com a guerra final em Israel, mas a Bíblia não nos dá assim muita segurança e muita certeza, ok? Que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando do mal, e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos orar nesse momento, encerrando mais esse estudo sobre o livro de Apocalipse, agradecido a Deus pela sua vida, agradecido a Deus pela sua história. Vamos orar então. Pai santo e eterno Deus, nós te louvamos, queremos te agradecer pela sua graça, pelo teu amor, pela sua misericórdia sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a conhecer dos mistérios da tua palavra e nos ensinado a entendê-la e guardar no nosso coração. Obrigado por tudo, abençoa cada família representada, ó Deus, que está acompanhando esse estudo. Guarda os seus filhos e livra do mal, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, queridos irmãos. Forte abraço.